Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo aqui à aula número 30 do Inglês da Vida Real. Hoje você vai aprender inglês através de uma história que se chama O Bilhete Premiado. E essa aula está dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos passar pelo texto. Tem o texto em inglês e português. Eu vou ler para vocês. Vocês vão entendendo junto comigo. E na segunda parte, eu vou ensinar inglês para vocês, tá bom? Então, vamos começar sem mais delongas. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque assim você me ajuda muito. Então vamos lá, vamos começar. Mike sat in a dim light of his kitchen, staring at a pile of bills scattered across the table. The sound of the ticking clock on the wall only made the silence in the room heavier. He rubbed his tired eyes, thinking about how much longer he could keep this up. It had been months since he lost his job. And no matter how hard he tried, nothing seemed to break in his favor. His eyes wandered to the fridge. The lottery ticket he had bought on a whim a few days ago was pinned there by a magnet, half forgotten beneath old grocery lists and reminders. He let out a bitter laugh. As if I'd ever win, he muttered to himself, standing up to grab a drink. But something tugged at him. Maybe it was the exhaustion, or maybe just the faintest glimmer of hope that hadn't been completely snuffed out. Whatever it was, Mike found himself walking over to the fridge and pulling the ticket off. He didn't even remember the numbers he had picked. It was just another thing he'd done without thinking, like most of his life lately. He flipped open his phone and searched for the winning numbers. As the screen loaded, Mike felt the same familiar pit in his stomach. But when the numbers appeared, his breath caught in his throat. He stared, blinked, and then looked at the ticket in his hand. One by one, he checked the numbers, his heart pounding faster with each match. The numbers matched. Every single one. Realization dawned on Mike's face. The ticket was worth millions, and he knew it now. For a moment, he froze. It was as if time had stopped. Then, the weight of what this meant began to sink in. Mike had never been rich, never even close. His whole life, he had been scraping by, working dead-end jobs, barely making rent. But now everything could change. A mix of emotions hit him, joy, disbelief, and something else, something darker. He thought about his brother, Jack, who had always been the responsible one, always there to help when Mike messed up. Jack had lent him money countless times, helped him get out of trouble. But there had been a falling out recently. They hadn't spoken in months. Could this ticket repair everything? Suddenly, his phone buzzed. A text from Jack appeared on the screen. Hey man, heard about the lottery. Just wanted to check if you're okay. Haven't talked in a while. Mike's hands trembled. He hesitated. Jack didn't know. Nobody knew except him. In that moment, a thought crossed his mind. He didn't have to tell anyone. He could disappear, leave his life behind, and start fresh somewhere far away. But then another text came through. By the way, I have something important to tell you. Let's talk soon. Mike felt a chill run down his spine. What did Jack know? The end. É isso, meu povo. Ai. O que você achou dessa história? O que vocês acharam? Fala pra mim. Agora vamos aprender um pouco de inglês. Vamos lá, ó. Mike sat in the dim light of his kitchen, staring at a pile of bills scattered across the table. Scattered, espalhado, quando tá aquela, sabe? Aquela bagunça. Imagina a cena, né? Tá ali na cozinha, um monte de conta de papel em cima da mesa. Então, isso tudo tá scattered across the table. Across, pela, né? Tá espalhado. Então, scattered across é espalhadas
pela mesa. Scattered across the table. The sound of the ticking clock on the wall only made the silence in the room heavier. Então, aquele som do relógio só fez com que o silêncio ficasse ainda mais pesado. Heavier. Então, esse mais pesado vem de heavier. Heavier, pessoal, vem de heavy. Então, heavy, pesado. Aquela lógica que nós temos no inglês, né? Heavier é o mais pesado. Palavras curtas de uma ou até duas sílabas, você usa essa lógica. Então, easy, fácil. Easier, mais fácil. Agora, por exemplo, se eu pegar aqui difficult, né? Difficult, difícil. Agora, como que é mais difícil? Difficulter. Difficulter. Não. Difficulter. Não. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe. Difficulter, não. Tá? Então, nesse caso, não é difficulter, é more difficult. Tá? Então, palavras maiores, 3 sílabas ou mais, você coloca o more na frente. As menores, você transforma ela no easy, easier, heavy, heavier. E por aí vai. Aí você pode aplicar isso aqui para vários adjetivos. Tá? He rubbed his tired eyes, thinking about how much longer he could keep this up. Conseguiria, né? Quanto mais ele conseguiria manter isso, tá? Keep, pessoal, é manter, tá? Keep. Keep up é manter. Então, keep up é o quê? É manter para cima. Ou seja, é manter o ritmo. Ele esfrega os olhos, pega a cena, pensando em quanto tempo ele conseguiria se manter naquela situação. Então, manter isso é keep this up. Keep this up. Manter isso. Então, o isso vai no meio. Keep up. Keep this up. Manter isso. It had been months since he lost his last job. And no matter how hard he tried, nothing seemed to break in his favor. Então, por mais que ele tentasse, nada parecia mudar a seu favor. O break aqui é usado numa expressão para falar de mudar. Por que break? Break vem de pausa, né? De um break. Eles usam isso no inglês, né? Por exemplo, fala assim, ó, quando você fala assim, ó, give me a break. Pô, me dá um tempo. Me dá um tempo. Give me a break. Então, break vem de pausa, de intervalo. Quando você faz uma pausa, quando você faz um intervalo, o que acontece? As coisas podem mudar. Você dá aquela clareada, sabe? Então, no caso dele, nothing seemed to break in his favor. Então, nada parecia mudar. Ele não tinha um break. Ele não tinha uma pausa. As coisas não estavam funcionando mesmo. His eyes wandered to the fridge. Então, os olhos dele vagaram até a geladeira. The lottery ticket he had bought on a whim a few days ago. Então, o bilhete de loteria que ele comprou por impulso. Quando você faz uma coisa on a whim, é por impulso. Sem pensar, ali meio que, sabe? On a whim. He let out a bitter laugh. Soltou. Let out. Soltar. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Então, let out tá na música. Who let the dogs out? Who? Tá aqui, ó. Quem soltou, let out the dogs. A ordem é who let the dogs out. Mas let out é soltar. Então, quando ele solta ali uma risada amarga, he let out a bitter laugh. As if I'd ever win, he muttered to himself, standing up to grab a drink. But something tugged at him. Algo o puxou. Tugged, puxou. É uma forma de puxar. Algo atraiu ele. Something tugged at him. Maybe it was the exhaustion, tá? Essa palavra, pessoal, a pronúncia, né?
Sempre que tiver azul aqui, a gente vai focar em pronúncia. Quando tiver a tela azul, né? Essa tela mais escura. Exhaustion. Você não fala exhaustion. Exhaustion, não. Exhaustion. Tem um pouco de ar que sai aqui para fora. Exhaustion. Maybe it was the exhaustion. Tá? Exhaustion. Whatever it was, Mike found himself walking over to the fridge and pulling the ticket off. Então, seja lá o que for, seja lá aquilo que aconteceu, né? Ele se viu, ele se encontrou, ele se percebeu. Então, é esse Mike found himself, né? Found é o passado de find, que significa encontrar, né? É o passado de encontrar, achar. Então, ele se achou ali. Ele se encontrou, né? Porque é himself. Ele se viu fazendo isso, ó, walking over to the fridge. Então, quando ele se percebeu, aquela coisa meio... Ele estava indo para cá, quando ele viu, ele found himself walking over to the fridge. E você aí que precisa falar o inglês da vida real, eu tenho uma ótima notícia. Nesse momento, o curso está com 30 dias de garantia incondicional. Isso significa que você tem um mês para testar todo o conteúdo do curso e se certificar que faz sentido para você. Se por qualquer motivo você não quiser continuar, é só me avisar que eu devolvo o seu dinheiro. Então, clica aqui no link que está na descrição e comece a aprender inglês hoje. He didn't even remember the numbers he had picked. Ele nem se lembrava. He didn't even remember. Esse even é o nem. Ele nem lembrava. He didn't even remember. Even. Nem se lembrava. It was just another thing he'd done without thinking, like most of his life lately. He flipped open his phone and searched for the winning numbers. Ele abriu o telefone, né? Essa expressão flipped open vem do telefone antigo, de flip. Sabe o telefone de flip? É aquele que você tem, né? Aquele Motorola que você fazia assim, virava ele. Não necessariamente você está fazendo isso com o telefone, tá? Aqui nem parece que é o caso, porque ele procura, né? Ele dá um Google. Então, muito provavelmente não é esse tipo de telefone. Embora tenha um celular novo aí que tem isso, né? Acho que é da Samsung. Mas, enfim, essa expressão vem daquele hábito de você pegar o celular e abrir. Pode ser o quê? Destravar. Ele destravou, abriu, né? No sentido de pegar o telefone, destravar e procurar os números. É isso. He flipped open his phone. At the screen loaded, Mike felt the same familiar pit in his stomach. Então, quando ele vê a tela, ele sente um aperto, né? É o pit. Ao pé da letra, pit é um buraco. Então, quando ele sente um buraco no estômago, cara, ele sente um aperto. Dá aquela embrulhada, né? Aquela coisa. Então, traduzir como o mesmo aperto que é familiar, que já é conhecido no estômago. The same familiar pit. But when the numbers appeared, his breath caught in his throat. Vou pegar essa palavra aqui que muita gente tem dificuldade. Garganta, né? Throat. Você sai do TH, que é língua entre os dentes. Ó. Língua entre os dentes. Isso aqui, ó. E ar assoprado para fora. Assopra o ar. Throat. E aí você vem com R, né, no inglês, que é o ra. Tem esse som de ra. Então, throat. His throat. Pegou? His throat. But when the numbers appeared, his breath caught in his throat. De novo, essa última parte. His breath caught in his throat. Última vez. His breath caught in his throat. He stared, blinked, and then looked at the ticket in his hand. One by one. Um por um. Então ele olhou, he checked the numbers. A cena, né? Checando um por um. One by one. The numbers matched. Every single one. Every, cada, deles, every single one, é uma expressão, every single one. Puta, eu olhei para cada um deles, every single one. Realization dawned on Mike's face.
The ticket was worth millions, and he knew it now. For a moment he froze. It was as if time had stopped. Then the weight of what this meant began to sink in. Então, depois de tudo isso, né, o peso do que significava aquilo, começou a fazer sentido. Began. O que é sink? Sink é afundar. Afundar sink in. Ou seja, afunda para dentro. In vem de dentro. Então, afunda para dentro. O que é? O peso daquilo começou a afundar, ele começou a fazer sentido, ele começou a se dar conta. Caramba, tô milionário. Então, the weight of what this meant began to sink in. Então, essa expressão sink in é quando você tem essa situação de começar, a processar, cair a ficha. Tudo isso você pode traduzir como sink in, quando é algo figurado, né? Não é literalmente. No caso, que não é aqui, né? O caso, ele estava com o peso disso, ele estava com isso na cabeça, as informações, a situação, a situação começou a fazer sentido, né? Porque ele nunca tinha sido rico, nem perto disso. Not even close, né? Never even close, melhor. His whole life he had been scraping by, working dead-end jobs, barely making rent. Então, a vida inteira, né? Ele fez o quê? Scraping by, se virando. Scraping by vem de scrape. Scrape, pessoal, é raspar. Não scraping by, né? Ou seja, se virando. Tirando ali, leite de pedra. Scraping by. Se virando, né? Scraping vem de raspar. Então, ele passou a vida inteira ali, tirando, raspando, tentando fazer a coisa render, né? Financeiramente, na vida dele. Então, trabalhando em dead-end jobs. Jobs são empregos, trabalhos. Dead-end, sem saída. Quando você tem uma dead-end street, você tem uma rua sem saída. Então é um dead-end, né? Não tem saída. Eles chamam de dead-end. Dead vem de morte, né? Então, não tem. Ali você vai chegar ali e não tem mais para onde ir. Acabou, é o fim. Então, um dead-end job é um emprego sem futuro, que não tem, né? Não é promissor, não tem nada ali. É um dead-end job. Então, essa era a situação dele. But now everything could change. A mix of emotions hit him. Joy, disbelief, and something else. Something darker. Algo mais sombrio, né? Dark, escuridão, sombrio. Darker, mais sombrio. He thought about his brother, Jack, who had always been the responsible one, always there to help when Mike messed up. Messed up, errava. Quando ele pisava na bola. Mess up é pisar na bola, cometer um erro, um deslize, né? Mess up. Quando ele fazia isso. Então aqui você vê que tem o contexto tá no passado, né? Messed up. Por quê? Porque ele tá fazendo assim, ele pensou no irmão, que sempre foi o responsável, sempre aparecia lá para ajudar ou seja, quando você fala esse quando, when, você vai falar uma coisa que ele fazia, que acontecia. Então, esse messed up no passado não é de o Mike errou, o Mike pisou na bola. Não. Se você falar assim, Mike messed up, Mike messed up last night. Mike pisou na bola ontem à noite. Isso é uma coisa. Então, aqui, messed up, pisou na bola, né? Quando ele, quando ele pisou na bola. Então, beleza. Quando o Mike messed up. Agora, quando você fala assim, o irmão fazia isso, o irmão era o cara, o irmão era a figura when Mike messed up. Quando o Mike errava. Então, aqui tem um contexto de uma coisa que era feita no passado. Aí, aquilo que você está fazendo lá atrás é algo que você fazia. Então, quando o Mike pisava na bola, quando o Mike errava, que é como estava aqui, né? When Mike messed up, tá? Então, sempre lembrar que você tem essas formas de usar o passado. Não é só algo que aconteceu. Aconteceu lá atrás. Não. É quando você fala também sobre algo que acontecia para expressar esse tipo de situação.
Jack had lent him money countless times, helped him get out of trouble. Então ele emprestou dinheiro countless times, inúmeras vezes. Count vem de contar. Less é ausência. Então a ausência de conta, inúmeras. Não tem número. Countless times. But there had been a falling out recently. They hadn't spoken in months. Briga. Falling out é uma briga, né? É uma forma um pouco mais formal de falar um desentendimento, né? Uma briga ali, enfim, uma desavença, tal. Falling out. Could this ticket repair everything? Suddenly his phone buzzed. A text from Jack appeared on the screen. Hey man, heard about the lottery. Just wanted to check if you're okay. Haven't talked in a while. Então tá. Aqui é o seguinte, pessoal, eu quero chamar a atenção para uma coisa que é o sujeito oculto, né? No português você fala, ei, ouvi falar da loteria. Quem ouvi? Eu. Fica implícito, né? Fica oculto que aqui você tem um eu. Eu ouvi falar da loteria, né? Beleza. Quando você fala assim, ó, no inglês, não tem isso. Formalmente, a norma diz que não tem o sujeito oculto. Você tem que falar I heard about the lottery. Mas, no inglês da vida real, numa mensagem de texto, aqui é uma mensagem, né? Como se fosse um WhatsApp. Então, heard about the lottery. Não só na mensagem, mas numa conversa mais informal. Não tem problema, você pode usar. Hey man, heard about the lottery. Tranquilo. Não precisa pôr o sujeito ali. O sujeito I, eu, tá ali. Tá oculto do mesmo jeito. Então, eles não têm normalmente o sujeito oculto, não tá na norma, mas tá aqui, acontece, tá tudo certo, não tem problema, tá? Faz parte do dia a dia. Mike's hands trembled, he hesitated. Jack didn't know, nobody knew except him. In that moment, a thought crossed his mind. He didn't have to tell anyone. He could disappear, leave his life behind, and start fresh somewhere far away. Essa palavra aqui, até falei no Instagram outro dia, leave. Essa pronúncia você fala leave. É diferente do live, com i, né? Então, por exemplo, se você pegar aqui, né? Leave, live. São que muda muito o significado, né? Às vezes você vai ler essa palavra aqui e você fala live. Não, isso aqui não é live. Isso é leave. Leave. Essa careta aqui, ó. Leave. Isso aqui é live. Le. Então, assim, esse live aqui é de morar. Morar. Você também tem a pronúncia de live, que aí é outra coisa, né? Ao vivo, né? Você faz uma live, é a mesma palavra, com uma outra pronúncia, em um outro significado. Beleza. Mas eu tô focando aqui no morar. Morar. Eu moro aqui, né? I live, viver, né? I live in São Paulo. Então, eu moro em São Paulo, né? Moro em São Paulo. I live em São Paulo, né? Agora, até falei no Instagram outro dia, né? O exemplo que eu dei. I wanna live here. Então, se eu falo assim, I wanna live here, I wanna leave here. Qual que é onde pode dar problema aqui? Se você fala assim, I wanna live here, eu quero morar aqui. Quero morar. I wanna live here. I wanna leave here. Eu quero sair daqui. I wanna leave here. Então, live, morar, viver. Leave, vazar. Quero ir embora, quero sair daqui. I wanna leave here. Então, cuidado com esse detalhe, tá? Claro, o contexto muitas vezes vai justificar, a pessoa vai entender. No máximo pode perguntar ali, peraí, o que você quer dizer? Mas é tranquilo, não precisa se desesperar. Eu tô dando uma exagerada para vocês pegarem, né, a pronúncia. Mas, claro, na hora de ler, você não fica leave, não é assim, né? He could disappear, leave this life behind. He could disappear, live this life behind. Então, tem uma diferença. A diferença é sutil, mas ela tá ali. É importante você saber a essência, né, do que é leave e do que é live. Tá bom? But then another text came through.
By the way, I have something important to tell you. Let's talk soon. A propósito, né? Então ele fala uma coisa, ele fala, fiquei sabendo da loteria e tal, né? Manda a primeira mensagem e depois ele vai aonde ele de fato quer ir, que é, by the way, a propósito, deixa eu falar, by the way. Então esse by the way é muito bom para isso, né? Você fala uma coisa e aí, e viu, inclusive, a propósito, by the way, Mike felt a chill run down his spine. What did Jack know? The end. Pessoal, o material da aula está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, fazer o download e é seu. Você pode imprimir, fazer anotações, revisar tudo que a gente estudou aqui juntos. Fique à vontade, tá bom? E se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal e comente para saber o que você está achando desse tipo de aula, tá bom? Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.